Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, segunda-feira, iniciando a segunda semana do tempo comum. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para partilharmos a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. O evangelho desta segunda-feira está em Marcos, no capítulo 2, versículo 18 a 22, Marcos 2, 18 a 22. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: acaso os convidados do casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Dias virão, porém, em que o noivo será tirado. Então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho rebenta os odres e perde-se o vinho e os odres. Vinho novo, porém, em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Surge uma questão, então, entre os discípulos de João, os discípulos fariseus, porque eles praticavam o jejum, enquanto os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Mas qual que é o problema aí? O problema é que os discípulos de João, também os fariseus, faziam uma prática de jejum como mérito, ou seja, buscando agradar a Deus, ou mesmo se apresentar diante dos outros com mérito, como aquilo fosse um mérito para alcançar de Deus algum favor e até mesmo mérito diante das pessoas. Enquanto Jesus vai ensinar e vai dar um sentido ao jejum que deve praticar os seus discípulos, ou seja, o jejum do discípulo de Cristo. O jejum do cristão é uma participação na paixão do Cristo, ou seja, o jejum é uma expressão, uma forma de mortificação da vontade. E aí, mortificando a vontade, e é claro, com sacrifício, até de acordo com o jejum, um certo sofrimento, isto é agradável a Deus quando eu faço uma forma de participar da paixão de Cristo, a fim de mortificar a minha vontade e ver a obediência ao Senhor. É uma forma de estar em comunhão com Cristo. Então não é para jejuar constantemente. O jejum, em algumas ocasiões, alguns dias, eu pratico. Não para ter méritos diante de Cristo. Não para que isso vá alcançar alguma coisa diante de Deus, não. Mas sim uma busca, um desejo de participar da paixão de Cristo, um desejo de conversão, de estar unido ao Senhor, de estar em comunhão com Cristo. São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, 24, ele diz: completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. Ou seja, todo tipo de sofrimento, também aquele que vivia os jejuns, ele dizia que completava na carne dele o que faltava a paixão de Cristo. Isso quer dizer que faltou alguma coisa a paixão de Cristo? Não. É uma participação, ou seja, é estar unido a Cristo. É os membros da igreja que se unem, os membros da igreja que participam do corpo místico de Cristo, que se unem à paixão do seu Senhor, para ser mais agradáveis, para poder buscar fazer a vontade de Cristo, para poder imitar a Jesus, que foi obediente ao Pai em tudo, até a morte e morte de cruz. Então, o jejum é uma prática, é um esforço nosso de conversão, de sermos agradáveis a Deus. Também de oferecermos também o nosso sofrimento ao sacrifício de Cristo, unirmos ao sacrifício de Cristo. E aí podemos oferecer também para a conversão dos outros, para a conversão dos pecadores, para a conversão do mundo inteiro. É uma forma de oferecer, de participar do sacerdócio de Cristo. Nós, batizados, recebemos também essa graça do nosso sacerdócio, não ministerial, mas desse participar da paixão de Cristo, de podemos oferecermos também algo ao Senhor que lhe seja agradável. E aí então nós fazemos morrer em nós a nossa vontade, nossas paixões, aquilo que é
pecado em nós, não somente o pecado, aquelas tendências em nós que nos tiram de Deus, a gente faz morrer aquilo também. O jejum não é somente deixar o pecado, o jejum é, às vezes, eu deixo aquilo que eu gosto, é bom, é saudável, mas eu renuncio aquilo, eu me abstenho daquilo. Um desejo de ser agradável a Deus, um desejo de estar unido a Cristo. Ou seja, o sentido do jejum é Cristo. O que dá sentido, o que dá, vamos dizer assim, o que me faz jejuar é o meu amor a Cristo, é a minha pertença a Cristo, é querer ter uma vida agradável ao Senhor. Se não é assim, o jejum é uma perda de tempo. Se não é um desejo de amar a Cristo, de ser obediente a Cristo, um desejo também de imitar Cristo, inclusive no amor aos irmãos, amando, perdoando, ou seja, viver a vontade de Deus, aí não tem sentido o jejum. E aí então, continuando, não é? Essa reflexão, na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, vou pegar lá Filipenses 1, 21, vê bem o que São Paulo vai dizer para nós. Para mim, de fato, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, São Paulo quer imitar a Cristo e o viver para ele, o viver para Paulo é Cristo, ou seja, é viver o Cristo todos os dias. Então, aquilo que Paulo sofreu encontra sentido aí, quando ele está unido a Cristo, quando ele está unido, buscando fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Filipenses 2, 5, dentro dessa mesma reflexão, o que São Paulo vai dizer para nós? Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ou seja, o meu jejum deve ser esse desejo de ter o mesmo sentimento que havia no Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao ser humano, encontrando em aspecto humano, humilhou-se, fazendo obediente até a morte, morte de cruz. Veja bem, aí dá o sentido do nosso jejum, nossa penitência. Jejuar para ter o sentido de Cristo, para imitar Cristo, na obediência, no fazer a vontade de Deus, no renunciar à nossa vontade, esvaziarmos para que o Cristo viva em nós. Para que o Cristo possa realmente estar presente em nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, você pode pegar também, 2 Coríntios 5, 17, veja que São Paulo fala aí. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou, eis que tudo se faz novo. O jejum também deve levar para isso, para ser nova criatura em Cristo. Por isso a mortificação. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que tudo se passou. Ou seja, o homem velho tem que ir morrendo para que vai surgindo em mim um homem novo, um homem segundo a estatura de Cristo, um homem com pensar de Cristo, com agir de Cristo, com sentir de Cristo, num processo. A nossa vida, meu irmão, de cristão, não pode ser resumida somente em não pecar. Não devemos pecar. Mas não é só aí, eu preciso buscar mais do que isso. Eu preciso fazer e trabalhando em mim, para que a graça em mim possa ser frutuosa, no sentido de modificar a minha vontade. Aí o jejum é importante para que eu possa ir me configurando a Cristo, eu sentir de Cristo, pensar de Cristo. Porque se eu viver uma vida somente nesse sentido de lutar contra o pecado, eu vou acabar me frustrando, porque pecar eu vou sempre. É uma luta. São Paulo diz para nós que é uma luta. Nossa vida é uma luta constante. São Paulo, no final da vida dele, vai dizer: combati o bom combate, ou seja, o bom combate da fé. Esse combate de buscar viver a vontade de Deus, tem dia que não dá certo, eu caio, eu peco. E tem pessoas que porque acham que ser cristão é somente não pecar, quando peca, se amargura, fica triste, não é um arrependimento, mas decepciona com ele mesmo, porque achando que ser cristão é não pecar nunca, não, isso é o desejo de não pecar, nós vamos pecar. Quando eu caio, eu preciso crer na misericórdia de Deus, arrepender e continuar o meu caminho. Por isso eu não posso reduzir a minha fé, a vivência minha com Cristo,
só no não pecar, não pecar. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso desejar viver com Cristo. Eu preciso desejar ser santo, imitar Cristo, no pensar, no sentir, no agir. Isso é um processo ao longo da minha vida. Mas isso precisa ser verdadeiro. Se esse desejo é verdadeiro, aí quando eu peco, eu não me frustro, nem entro em depressão ou fico amargurado. Não. Eu me arrependo, um coração contrito, mas eu retomo, confesso e continuo a minha busca, continuo o meu desejo de ser cristão. Porque o meu relacionamento com Cristo é de amor. E aí então eu vou amando a Cristo dia a dia. Se isso não é verdadeiro em mim, eu corro um risco de aqui o que o Senhor fala no final desse evangelho. Quando eu ver uma vida, meu irmão, achando que, vamos dizer assim, que só rezar, que uma vida, vamos dizer assim, de aparência, uma vida superficial na minha fé, eu corro um risco muito grande de perder a minha fé. Até mesmo de largar a minha fé, abandonar até mesmo a igreja. E muitos chegam até mesmo o oposto, ou seja, passam deixam de ser cristãos para serem contra a igreja, contra Cristo. E tudo aquilo que é de Cristo, ele começa a odiar até. Por quê? Porque Jesus diz que em roupa nova tem que pôr um remendo novo. Em roupa velha, você pôr um remendo novo, vai estragar a roupa. Vinho novo em odre velho vai perder. Ou seja, se você ficar uma vida de aparência, sem desejo de conversão, sem o desejo de ser cristão de fato, sem o desejo de fazer morrer a sua vontade para que Cristo viva, para que a verdade da palavra que a igreja ensina, eu possa ir vivendo, buscando viver no meu dia a dia, sem um desejo verdadeiro de conversão. Aí eu posso até rezar, vou à missa, vivo novena, mas chega num momento que vai estourar. Por quê? Porque não há um desejo sincero em mim de agradar a Deus. Não há um desejo sincero em mim de ser cristão. Apenas aparência. E aí tem um momento da minha vida que eu vou me cansar, eu vou deixar de lado. Se o meu desejo de conversão não é sincero, não é verdadeiro, ou apenas superficial, ou se a minha vida de oração é o medo de Deus, é o medo de me perder, ou se pessoas escrupulosas demais, que tudo é errado, tudo é pecado, e tem pessoas que se não, um dia que não rezou, aí deu uma coisa errada, o que ela pensa? Ah, deu errado porque eu não rezei, foi de tal, fez errado, deu errado porque ela não rezou. Olha, aí eu estou pondo mérito na minha oração, aí eu estou pondo mérito na relação da pessoa. Não, isso é pessoas que ainda não compreenderam o que é ser cristão, o que é uma vida de conversão. Não compreenderam ainda que a vida nossa de fé é uma graça. Graça que o Senhor me dá e que eu busco vivê-la. Meu esforço, meu desejo de conversão, mas contando sempre com a graça de Deus. A minha relação com Cristo pode ser um peso. Não, uma relação de amor. Em que eu me esforço, mas quando não dá certo, quando eu não rezei o que precisava de rezar, quando eu não fiz aquilo que tinha que fazer, eu volto para o Senhor, me abandono nele. Tem pessoas que são escrupulosas demais. Na verdade, o fundo do escrúpulo é orgulho, é soberba. Nós não podemos ver assim. Nós temos que buscar sempre a nossa conversão. São Paulo escreve na carta aos Filipenses, dizendo no capítulo 3, versículo 18, deixa eu pegar aqui, quando ele exorta a comunidade, ele diz assim: já vos disse, muitas vezes, e agora eu repito chorando, há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, São Paulo está exortando a comunidade que muitos lá estavam aparentemente querendo ser cristãos, mas o comportamento era como inimigo da cruz de Cristo. Ou seja, viviam só de aparência. Não tinha uma vida de conversão. E esses vão vivendo a ponto de se tornarem inimigos da cruz de Cristo. Não viviam na obediência, não viviam na fé verdadeira, não tinham um compromisso com a igreja, nem com os irmãos, nem com o evangelho. Apenas
aparência. E isso é um problema muito grande. Meu irmão, se nós não fazemos exercício de obediência da fé, obediência, também nós submetemos, como já disse há poucos dias, os nossos achômetros, aquilo que eu penso, que eu acho de verdade, eu preciso submeter à verdade que é Cristo. Porque se eu não submeter, se eu não viver a obediência da fé, também eu corro o risco de me perder, de abandonar tudo. Se eu continuar vivendo só de aparência, mas o homem velho está vivo em mim, eu não faço morrer minhas paixões, eu não renuncio àquilo que eu acho, que eu penso, aquilo que eu acho que é verdade, aquilo que eu concordo, discordo. Se eu não submeto tudo isso, a verdade que é Cristo, meu irmão, chega o momento que eu deixo de crer. E passo a me comportar como um inimigo da cruz de Cristo. E muitos são os que perdem. Com certeza você já viu muita gente assim, que estava na igreja rezando o terço, participando de encontros, de repente larga tudo. Porque de repente há algum ponto em que ele não concorda, então ele não aceita aquilo e acaba saindo da igreja. Acaba largando da fé e começa a inventar desculpas. E diz que não, agora eu estou percebendo, agora abriu, eu estou vendo diferente. Não, você não está vendo diferente. Porque você comportou de forma hipócrita o tempo todo. A pessoa, o tempo todo, está vivendo ali, mas na verdade, no fundo, ela não submete a Cristo. No fundo, ela não quer obedecer a Cristo nem a igreja. Então, tem um momento que ela vai largar. Eu conheço muitas pessoas assim, infelizmente, que afastaram da igreja, mas não somente esfriaram na fé, tornaram inimigos da igreja. Inimigos da igreja. Me lembro aqui, para encerrar, de um irmão nosso, irmão de comunidade, né, irmão de igreja. Ele, nossa, fervoroso, e pregava e tal, aquele fervor todo. De repente ele começou a dedicar-se ao estudo e tal. Começou com as ideias que eu já tinha, mas aflorou mais as ideias. E um dia ele me procurou e disse, questionando sobre a virgindade de Maria, eu falei, meu irmão, cuidado. Cuidado que se você se submeter ao ensinamento da igreja e da revelação, senão você vai se perder. Resumindo a história, ele não quis se submeter, continuou questionando, aí questionou outras coisas. Hoje, ele é inimigo da igreja, inimigo de Jesus Cristo. Então, eu preciso submeter a minha vida, porque se eu ficar colocando vinho novo, que é o Evangelho, em odre velho, que é o meu homem velho, uma hora não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não vou suportar. Eu vou viver, vou voltar para o mundão e vou perder minha fé. Então eu preciso assumir o Evangelho com aquilo que é novo na minha vida e mostrar todo dia uma luta. E quando vem dúvida, eu preciso buscar no Senhor. Quando vem fraqueza, meus pecados, eu preciso continuar, não posso desanimar. Mas eu preciso estar aberto sempre ao novo. E aquilo que eu não concordar, eu submeto ao Senhor, eu não entendo, não concordo. Mas seja feita a tua vontade. Eu quero crer na tua palavra, eu quero crer na tua igreja. É isso, é um exercício de humildade todos os dias ser cristão. O soberbo nunca vai agradar a Deus, porque eu sou revela aos humildes. E ser humilde não é ser pobre, é ser ignorante. Ser humilde é submeter a Cristo, ao ensinamento de Cristo, ao ensinamento da igreja, e reconhecer que eu preciso todo dia aprender com Cristo para a igreja. O Senhor dê essa graça, meu irmão, de buscar essa verdade. Sermos novos com Cristo, aprender com Cristo e com a igreja todos os dias, para que nós possamos perseverar na fé, na comunhão com Cristo. O Senhor nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Se inscreva no canal, dê o seu like e mande para outro este vídeo.